TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida. Estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Sou o pastor Adilson Malaquias, da Igreja Metodista Livre Internacional, ali no bairro do Retiro, na rua Doutor Hermogênio Silva, 95. Se você quiser nos visitar, sinta-se convidado, um convidado especial. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre fé. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações, porque eu entendo que a Bíblia ela não está aqui para ser somente lida, mas estudada. Então é importante nós termos um caderno de anotação para que possamos anotar, um bloco de notas para a gente possamos anotar e depois fazer um grande estudo, e não somente aprender para nós, mas para que nós possamos também estar passando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Como é que tem sido o programa Pão da Vida para você? Mande para nós temos aí o nosso zap, WhatsApp. Mande para nós aí uma mensagem, mande para nós o que você tem recebido do programa Pão da Vida. E eu quero já deixar aqui um alerta, porque nós vamos mudar o nosso DDD. Quando eu comprei esse número, fiz esse contrato, veio com o número o DDD 21. Eu vou estar trocando, vai continuar mesmo número, só que o DDD 24, tá bom, querido? Então, em breve, nós estaremos trocando aí para o DDD 24. Então, mas, mesmo assim, mande uma mensagem. Fale como é que você está vendo o programa, fala o que Deus tem feito em sua vida, os milagres, porque é tempo de milagre. Queridos, quando nós vemos muita dificuldade, muita luta, muita adversidade, é tempo de uma ação sobrenatural. Eu creio que nós vamos ver essa ação sobrenatural nesse tempo. Claro, para aqueles que creem na palavra do Senhor. Então vamos lá. Quando nós falamos de fé, hoje nós estamos assim muito voltados para livros de autoajuda, motivando as pessoas a ter fé na fé em nós mesmos. E realmente existe uma fé natural. Uma fé que nós entendemos que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Uma fé que nós entendemos que podemos levantar da nossa cama, trabalhar, interagir com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso seria uma fé natural. Mas existe uma outra fé. Eu falo que a fé sobrenatural. Que fé é essa? É aquela fé que te faz você romper, alcançar objetivos que talvez humanamente você não conseguiria, ou talvez você não vê nenhuma forma de ter algo ou ser curado. Então é uma fé sobrenatural. E é sobre essa fé que eu quero estar compartilhando com você no dia de hoje. Uma fé sobrenatural. E eu digo o seguinte, que a fé natural, comparando com um atleta, aquele que chega num pódio, a fé natural é quando você chega em primeiro lugar. Você chega, sobe lá no pódio e ganha a medalha de ouro, primeiro lugar. Mas a fé sobrenatural é aquela que a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, é um patamar acima de um pódio. É você alcançar algo que para você era impossível, alcançar algo que para você talvez você fala assim, Deus, não há mais jeito, ou não há mais solução. E o Senhor, Ele entrar com uma providência, o Senhor te dá uma direção. E nós precisamos dessa fé, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, queridos, onde que para muitas pessoas já acabou a força, para outras já acabou a esperança, para outras já não vê mais solução. E nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo onde que eu observo as pessoas, converso com muitas pessoas que estão totalmente decepcionadas com a sociedade, decepcionadas com pessoas,
Mas eu quero dizer para você, a solução sim, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós buscamos o sobrenatural de Deus. Entenda, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus é algo sobrenatural. Não é algo natural, não é algo que nasce conosco, não. É algo que nós buscamos, né, que nós precisamos a cada dia buscar, precisamos cada dia nos aprofundar e obedecer. Porque esse é o princípio, né, para que você possa alcançar a sua vitória. Não é somente você ouvir e aprender, mas você tem que praticar. E quando nós praticamos, mesmo que nós não venhamos entender, mesmo que nós não venhamos, né, saber de todos os detalhes, mas você pega a palavra de Deus e coloca ela em prática na sua vida, você pode ter certeza que você vai ter resultados. Queridos, e nós temos visto isso na vida de muitas pessoas que, através da fé, alcançaram e fizeram coisas que para o homem era impossível. Então vamos lá, vamos ler. Eu separei aqui um versículo lá na carta de Judas, é um capítulo só. Versículo 3 diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo, queridos, insistindo, que batalhem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Interessante que Judas, ele dentro, né, dessa carta que ele escreve, né, ali ele fala sobre vários assuntos, mas ele fala que ele sentiu a necessidade de escrever, tá, para que nós possamos insistir em batalhar pela fé. Queridos, uma das atitudes que nós precisamos ter é batalhar pela fé. E nós vamos estar falando sobre o batalhar sobre a fé. Mas existe uma outra tradução da Bíblia que diz assim: Prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo e implorando para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. Quero pegar essas duas traduções e fazer uma reflexão sobre o que elas dizem, o que elas nos pedem com relação à fé, que seria batalhar, guardar e cultivar a nossa fé. Queridos, quando nós falamos em batalhar a fé, né? Por que batalhar? Queridos, porque precisa ser uma busca diária. E é uma guerra. Por quê? Porque hoje nós deparamos com muitas situações que tentam minar a nossa fé, tentam desacreditar a palavra de Deus todo o tempo. Né? Nós estamos vivendo, como eu falei aqui, em tempos difíceis, onde nós precisamos estar muito alicerçados na nossa fé, naquilo que nós cremos. E o que nós cremos? Em Cristo Jesus. Nós cremos na palavra do Senhor. E quando nós falamos em batalhar a fé, me lembra, né, da passagem lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim, ó: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós vemos aqui que a fé, né, ela é a motivadora para que nós possamos alcançar, né, as bênçãos, alcançar o milagre, mas também a fé, ela precisa estar enraizada no nosso coração para que nós possamos acreditar em Deus. Porque quando nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra e nós não separamos, isso serve, aquilo não me serve. Não, toda a palavra de Deus, toda ela serve para que nós possamos ter uma vida abundante. Ela tem nos ensinado, queridos, a ter um relacionamento familiar, a ter um relacionamento dentro da sociedade, com outras pessoas. Ela nos ensina, queridos, a nos comportar mediante a sociedade a qual nós vivemos. Ela nos ensina o que é certo, o que é errado, dentro de um padrão de Deus. Então nós precisamos entender que
A fé, né? Essa fé, ela nos faz buscar a Deus. Essa fé não é fé na fé, ó, fé em mim mesmo, mas fé no Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que nos promete vida e vida em abundância, aquele que nos promete, né, estarmos ao seu lado eternamente, aquele que nos promete nos abençoar e abençoar a nossa casa. Então, queridos, nós precisamos, né, alcançar essa fé, batalhar essa fé, trabalhar para que o milagre aconteça. E interessante, né, que a fé, queridos, né, aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Interessante isso, né? Quando nós pensamos aqui, poxa vida, peraí, para ter fé, né, ela está relacionada a algo que chama-se paciência, e algo que nós não temos nesse tempo. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de ansiedade, onde as pessoas estão correndo para um lado e para o outro todo o tempo, as pessoas estão ansiosas, né? Muitas tomando medicamentos por causa da ansiedade, então as pessoas não têm paciência. Mas a Bíblia fala aqui que a fé, ela produz em nós paciência, esperança, ou seja, ela aquieta o nosso coração ao ponto, né, de nós termos paciência de esperar. Interessante que em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Queridos, aquieta-te o teu coração. Talvez você está ansioso, né? Talvez você está aí né, vivendo assim uma ansiedade, né, que está te produzindo até uma enfermidade física. Quantas ansiedades que geram, né, aí pressão arterial, sobe a pressão, outras pessoas, né, têm problemas cardíacos. Queridos, entenda bem, a fé é aquela que pode mudar a sua história. A fé, queridos, quando nós temos a fé correta, quando nós temos a fé em Cristo Jesus, queridos, ela nos traz paz. Mesmo em meio, né, a um momento de luta, mesmo em meio a um momento de adversidade, mesmo em meio a um momento de muita preocupação, mesmo assim, você vai encontrar uma coisa que se chama paz. Queridos, tenha paz. E a fé em Cristo Jesus, ela nos traz paz. Jesus, ele fala que nós podemos trocar o nosso fardo, porque talvez o teu fardo está muito pesado. Talvez você está vivendo uma situação que você fala: pastor, eu não consigo resolver, eu não estou conseguindo suportar esse momento. Mas Jesus fala assim, ó, troca o teu fardo pelo meu, porque é mais suave, porque eu vou mudar a sua história, porque eu vou te ajudar a carregar, né, esse fardo que está muito pesado. O Senhor, ele quer transformar a sua vida. O Senhor Jesus, ele quer mudar a sua história. Então, queridos, tenha fé, porque quando nós temos fé, quando nós batalhamos, quando nós insistimos, quando nós realmente buscamos, queridos, de todo o nosso coração, o milagre vai acontecer. E eu creio que você que está nos assistindo nesse momento, o milagre vai acontecer na sua família, o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na vida daqueles que você ama. Tenha fé, batalhe por essa fé, acredite nessa fé, a fé em Cristo Jesus, creia que Ele pode mudar a sua história. Queridos, o nosso Deus, Ele não está preso em espaço-tempo, não, Ele não está preso em espaço-tempo. O nosso Deus, né, um dia pode ser 1000 anos um dia. Então entenda bem, a qualquer momento você vai ter uma boa notícia. E eu creio que ainda essa semana você vai ter uma notícia que vai mudar a sua história. Então creia, batalhe por essa fé. Mas aqui também diz, né, que nós precisamos, né, não somente esperarmos, mas fala sobre nós crermos naquilo que nós não vemos. Eu sei que para muitos isso é muito difícil, né? Porque o homem, ele é materialista, ele acredita naquilo que ele vê, ele quer acreditar na ciência. Queridos, mas a nossa fé em Cristo Jesus, nós vivemos, né, de uma fé sobrenatural, uma fé que realmente, queridos, não conseguimos, né, olhar com os nossos olhos, ou seja,
aquilo que você ainda não viu acontecer na sua vida. Isso se chama fé, e acreditar que vai acontecer aquilo de bom. Né? Você materializar aquilo que talvez está no teu coração. E você fala, Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio que eu vou ser curado. Senhor Jesus, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai transformar a minha vida. Então, queridos, você talvez não está vendo nada. Né? Eu tenho assim uma sensibilidade muito grande. Quantas vezes eu saio da minha casa e para vir para o centro da cidade, normalmente tem 2 caminhos ou até 3 caminhos para vir para o centro. Um mais distante, um mais rápido, o outro mais lento devido ao trânsito. Mas algumas vezes, né, eu vou tomar aquele caminho mais rápido, mas vem algo no meu coração falando assim, não passe por aí, vai por outro caminho. E simplesmente eu dou vazão a esse sentimento, essa voz, esse pensamento, e eu vou para um outro caminho. Aí eu te falo, aconteceu alguma coisa? Não sei, não vi, nada aconteceu. Mas eu creio que por eu tomar esse caminho, esse outro caminho, né, que eu sinto que é da parte de Deus, eu recebi um livramento de algo que eu não vi, mas aconteceu. O livramento aconteceu, né, com relação à minha vida, com relação ao automóvel. Então, queridos, entenda bem, Deus ele trabalha ao seu favor. Nós temos um Deus que te ama, não é um Deus que te castiga. Né? Por muitos anos, né, as pessoas falavam de um Deus que castiga, um Deus ruim, um Deus mau, um Pai severo. Não é esse o nosso Deus, não. O nosso Deus ele é um Deus de amor. Por isso que a Bíblia diz que ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. E quem são esses todos? Todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que realmente entendem o processo que houve para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, queridos, tenha esperança, acredite. Talvez você não está vendo nada acontecer, mas continue acreditando. Continue motivando-se a si mesmo, né? Acreditando que o milagre vai acontecer na sua vida. Mas a versão, essa segunda versão que nós lemos, ela diz aqui, né, sobre nós precisamos guardar. E, queridos, é interessante que você só guarda ou você só tem assim, essa preocupação de estar bem guardado aquilo que você pode perder ou aquilo que pode ser roubado. Então, queridos, a nossa fé, quantas pessoas, eu não sei, você talvez conheça, pessoas que perderam a fé, pessoas que caminhavam com Deus, pessoas que estavam na presença do Senhor e por algum momento, né, algo que aconteceu em sua vida, simplesmente ela perdeu a fé. Quantas pessoas vivem dessa forma? E assim, né, eu quero trazer esse alerta, porque isso pode acontecer comigo ou com você. Talvez uma decepção familiar, uma decepção na igreja, uma decepção com pessoas, uma decepção pode te tirar da presença de Deus e minar a sua fé. Mas não deixa isso acontecer contigo não, queridos. Continue firme, continue convicto, né, daquilo que Deus ele tem te chamado. Queridos, não permita com que as circunstâncias te paralise. Não permita, querido, com que a sociedade mine a fé que você tem em Cristo Jesus, a fé que te levantou de uma cama, a fé que te curou, a fé que transformou a sua casa, a sua família, a fé que tem te motivado a você viver um dia a mais. Sim, queridos, é essa fé. Mas você precisa guardar a sua fé. E esse guardar a fé, né, é algo que nós precisamos estar vigiando todo o tempo, porque somos bombardeados com mensagens, bombardeados por situações, talvez familiares, no trabalho, no emprego, né, situações que faz você perder a fé, porque parece que nada está acontecendo, ou talvez não está acontecendo da forma que você quer que aconteça. Mas entenda bem, Deus está trabalhando. Como eu falei aqui, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Deus está trabalhando, queridos.
e Ele vai estar mudando a sua história. Então, não permita, guarda a sua fé, guarda a sua fé. Né? O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, queridos, guarde a sua fé, continue acreditando. E eu quero te dar aqui 3 atitudes para você guardar a fé. Primeiro, leia a Bíblia. Creia, mas leia ela, entendendo que é a palavra de Deus, não como um livro histórico, mas leia entendendo que ali é um livro sobrenatural. É um livro que fala de fé, de milagres. Então, leia a palavra de Deus, tenha tempo em oração. Oração é relacionamento. Queridos, nós precisamos ter mais tempo em oração, ter mais tempo em relacionamento com Deus. Gastamos o nosso tempo com tantas coisas, coisas que são passageiras, coisas que não acrescentam nada em nossa vida. Então, continue, né, fazendo, claro, a gente precisa se divertir, nós precisamos, né, fazer tantas outras coisas, mas tenha um tempo de leitura bíblica, mas tenha um tempo de oração, tempo de busca do Senhor e entregue a sua vida a Deus. Queridos, deixa o Senhor guiar a sua vida. Deixa Ele te orientar. Deixa Ele, né, manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Então, guarde, né, essas 3 atitudes para que a tua fé ela se fortaleça a cada dia. Mas também fala aqui nesse versículo que nós lemos que a fé precisa ser cultivada. E como é que nós podemos cultivar a nossa fé? Primeiro, deixe toda dúvida de lado. Queridos, deixa toda dúvida. Ah, mas será que a Bíblia é verdadeira? Ah, mas será que a palavra de Deus acontece assim mesmo? Ah, não, isso só acontece com aquela pessoa, comigo não. Queridos, tire toda dúvida do teu coração. Tire toda dúvida. Não permita, né, que o inimigo da nossa alma, ele produza dúvida nos seus corações. Não, não permita. Porque, como eu falei aqui, todo momento nós somos bombardeados com mensagens, com palavras, com situações. Para quê? Para minar a nossa fé. Então, não deixa a dúvida entrar. Será? Queridos, não, será não. Deus é poderoso. Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, aplique fé na sua vida. E se vier algum sentimento, algum pensamento de dúvida, não aceite. No mesmo momento, renuncie esse pensamento. Fala, Senhor, eu não quero esse pensamento, eu não aceito esse pensamento de dúvida, porque o Senhor prometeu, porque há promessas para a minha vida, a tua palavra, né? Segundo alguns teólogos, alguns falam que é um pouco mais, outros falam que é um pouco menos, mas dizem que há 32 mil promessas para cada um de nós. 32 mil promessas, queridos. É muita promessa. Talvez nós não estamos vivendo essa promessa porque nós não conhecemos. E por nós não conhecermos, nós não esperamos, não temos esperança. Mas entenda, leia a Bíblia e continue a cultivar essa fé no seu coração. Tenha certeza, queridos, tenha certeza. Deus ele pode fazer. Não, Deus ele vai fazer em nome de Jesus. Eu creio que o meu Deus ele pode fazer não, mas ele vai fazer sim, porque né, eu vejo assim que há pedidos, claro, que a gente sabe que algumas pessoas pedem algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, claro que você não vai alcançar o seu objetivo. Agora, tudo aquilo que está de acordo, queridos, com a palavra do Senhor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável a Deus, claro, poxa, Deus ele não quer ver ninguém doente. Então Deus quer curar todas as pessoas. Sim, poxa, Deus ele não quer ver uma pessoa sofrendo, triste, amargurada. Então Deus quer curar as emoções daquela pessoa, sim. Então, queridos, há situações que nós podemos afirmar, Senhor, eu sei que tu podes curar, eu sei que tu cura. Então cura essa pessoa, Senhor. Usa a sua fé. Né? Nós precisamos motivar a nossa fé, nós precisamos provocar um milagre. Provoque o milagre na sua vida. Provoque o milagre na vida da sua família. E isso vai acontecer através da fé
na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus. E não tenha vergonha de ter fé. Hoje nós estamos aí vivendo, né, num tempo onde que recebemos muito tipo de mensagem. Eu vejo que tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de falar que tem fé em Jesus, tem vergonha de falar que, né, que acredita no milagre. Queridos, não tenha vergonha, pelo contrário, continue firme na sua fé. Eu quero contar uma ilustração. Uma jovem atleta, ganhadora de medalhas, ela era corredora, só que ela estava vivendo um momento muito frágil, né? Um momento muito assim, depressiva. Então, espiritualmente, ela estava muito mal. E ela foi buscar ajuda do seu pastor. E conversando com o seu pastor, o pastor fez algumas perguntas a ela. E a primeira pergunta foi com relação, né, ao esporte a qual ela praticava. E perguntou a ela o seguinte: quantas vezes você pratica o seu esporte? E ela virou para ele e falou assim: pastor, eu pratico todos os dias, pelo menos 1 hora, mas sábado, domingo, feriado, eu pratico todos os dias. E é por isso, claro, que eu ganho os campeonatos, ganho os prêmios, ganho as medalhas. E aí o pastor falou: parabéns. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Quantas vezes você ora por semana? Aí ela: pastor, quando eu tenho tempo, quando eu me lembro, eu oro 1 ou 2 vezes por semana, quando eu me lembro. E o pastor fez outra pergunta: e quanto tempo, né, que você usa em suas orações? Pastor, 10 minutos no máximo. E aí ele perguntou o seguinte: será que se você, né, treinasse somente 1 ou 2 vezes por semana, se você só treinasse 10 minutos por dia, você alcançaria as medalhas, você alcançaria, né, essas premiações que você tem nas suas corridas? E ela falou: não, claro que não, eu preciso treinar muito. E ele perguntou a ela: então por que você não faz isso com relação a buscar a presença de Deus? Porque se você quer o milagre, se você quer o sobrenatural, se você quer estar bem em Cristo Jesus, você tem que gastar tempo com Ele. Você tem que buscar estar na presença do Senhor. Então, queridos, vamos aprender, né, com essa lição. Vamos gastar tempo com Deus. Vamos nos gastar, né, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo. Então, ore mais, leia mais a palavra de Deus, pratique a fé. Queridos, a fé é de degrau em degrau, né? Talvez algo, né, talvez que não tenha tanta importância para você, né, nesse momento, mas coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ver o milagre acontecer. E aí você vai ver o milagre acontecer em pequenas coisas. E essa fé, com o tempo, ela vai aumentando ao ponto de você ver grandes coisas acontecerem. Então eu quero te motivar nesse dia. Pratique a sua fé. Mude a sua história. Mude a história da sua família. Queridos, hoje nós temos a oportunidade, né? Quantos aqui que estão nos assistindo nesse momento, talvez vieram de uma família totalmente destruída, uma família totalmente destroçada, uma família totalmente desequilibrada. E hoje você tem a oportunidade de mudar a história da sua família através de Cristo Jesus. Mas isso vai começar a acontecer através da sua fé. Quando você tiver fé em Cristo, quando você tiver fé na sua palavra. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração e compartilha ela. Talvez, né, você conheça pessoas que perderam a sua fé, que precisam ser motivadas no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento ao redor do Brasil, do mundo. Pessoas, ó Deus, que muitas perderam a sua fé, outras já não têm mais fé, outras, Senhor Deus, nunca tiveram uma experiência contigo. Mas, Senhor, eu quero clamar ao Senhor que só venha de encontro a essas pessoas, que só venha dar a eles a oportunidade, Deus, de conhecer o Senhor. Se revele a cada um deles, Pai. Que eles venham ser, ó Deus, provocadores de milagres, provocador do sobrenatural. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm fé no Senhor, fortaleça eles muito mais ainda,
para que eles possam, Senhor Deus, ser aqueles que venham anunciar a Tua palavra para esse tempo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida. Que Deus abençoe e que essa palavra possa mudar a sua vida e de todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.